Olá, empresário. Você está pensando em pegar um empréstimo? Calma. Hoje eu vou conversar com você sobre alguns pontos que precisam ser analisados antes de tomar essa decisão. Primeiro de tudo, eu preciso que você faça uma reflexão, que você pare e pense, se faça algumas perguntas. Por exemplo, o que aconteceu? Por que eu estou precisando de dinheiro nesse momento? Como eu cuidei das finanças do meu negócio nos meses anteriores? Será que foi a crise? Será que foram os imprevistos? Olha, eu preciso te falar uma coisa. Os imprevistos são previsíveis. Como assim? Isso parece uma contradição. Mas a realidade é que a maioria dos imprevistos são previsíveis. Por exemplo, você não sabe quando o seu carro vai dar um defeito, mas sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Você não sabe quando você ou alguém da sua família vai ficar doente, mas você sabe que há uma possibilidade que isso aconteça em algum momento. Então, quando se fala em crise, principalmente, e no país em que nós vivemos, as crises são muito comuns. A gente vive uma crise atrás da outra. Aqui no Brasil passa um ano bem, um ano de crise. Quando está se recuperando daquela crise, aparece outra. É muita instabilidade econômica, política, segurança. Então, vez por outra, as crises aparecem. E a minha pergunta é, o seu negócio está preparado? A sua empresa está preparada para as crises que vão surgir? Olha, se você não mudar a mentalidade, a forma como você trabalha com o dinheiro, com a administração das finanças da sua empresa, há uma probabilidade muito grande que a sua empresa não sobreviva às próximas crises que vão surgir. E eu acredito que o meu desejo é que a sua empresa nunca mais precise de um empréstimo para passar por uma crise. E sinceramente, eu acredito que isso é possível. Mas para isso acontecer, é necessário uma dose de planejamento e de gestão, para que você fortaleça a imunidade da sua empresa contra esse vírus da crise, né? Que vez por outra a gente enfrenta. Então, pensando nisso, pensando em te ajudar com relação à administração das finanças do seu negócio, eu estou preparando um mini curso sobre gestão financeira para pequenas empresas. Então, se você tem interesse, se você reconhece essa necessidade, se inscreva aí no canal, ativa esse sininho, porque, segundo meu filho, se você só se inscrever no canal, mas não ativar o sininho, você não vai ser notificado. Então, precisa ativar também, para quando começar esse mini curso, você já ficar por dentro. Então, voltando aqui ao assunto dos empréstimos. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que essa crise ela atingiu as empresas de diferentes formas. Eu classifiquei em 4 grupos. Há as empresas que foram diretamente atingidas, fortemente atingidas. Há um segundo grupo, aquelas empresas que foram um pouco atingidas. Terceiro grupo, as empresas que não foram atingidas de nenhuma forma, continuaram vendendo da mesma forma, continuaram com as receitas como vinha antes. E um quarto grupo que passou a vender mais, que foi atingida positivamente. As receitas aumentaram. Então, cada caso é um caso, cada uma é um cenário. No último vídeo eu falei sobre a linha de crédito do Pronamp, o empréstimo que o governo está disponibilizando. E tem aqueles que concordam, tem aqueles que discordam, e a gente respeita a opinião de cada um, mas a realidade é porque você não pode analisar isso pelo ponto de vista da sua empresa. Cada uma é um contexto, cada uma é uma análise diferente. Então, para aquelas empresas que não sofreram com a crise, que continuaram com as receitas como estavam, não há o que se pensar em empréstimo. Para aquelas empresas que foram beneficiadas, que estão vendendo mais, ela pode até pensar no empréstimo se for para atender uma nova demanda que surgiu ou para investir em algo que você viu como
uma boa oportunidade que apareceu, algo que você sabe que vai te trazer um retorno. Então, as que mais vão recorrer aos empréstimos são aquelas empresas que foram fortemente atingidas ou as que foram um pouco atingidas. Então, a primeira coisa que essas empresas precisam fazer é listar, colocar no papel todas as dívidas e os valores. E o primeiro caso que eu queria ver com você, se esse é o seu caso, se as dívidas que você viu, em sua maioria, são dívidas de impostos atrasados, são dívidas com o governo, talvez o nome da sua empresa esteja na dívida ativa. Então, se você está pensando em pegar um empréstimo para quitar essas dívidas, o empréstimo não compensa nesse caso. Não vale a pena você pegar um empréstimo. Por quê? O governo ele parcela esses débitos. Há um tipo de parcelamento para quem está na dívida ativa, para quem está com débito atrasado. Então, assim, a maioria dos impostos eles foram prorrogados. Então, você tem essa possibilidade de esperar, ou então, se já estão inscritos em dívida, de parcelar. Então, não tem lógica você pegar um empréstimo que vai lhe cobrar juros, se você pode parcelar essa dívida sem juros. Pronto. O segundo caso é se as suas dívidas são com fornecedores. Primeiro de tudo, você vai entrar em contato com eles, tentar negociar a dívida diretamente com os fornecedores. Ver se eles podem parcelar, ou então se há um desconto, se você pagar essa dívida à vista, qual é o desconto? Porque você pode analisar, se o desconto for bom, for razoável, pode compensar os juros que você vai pagar no banco, pode ser menor do que esse valor que você pagaria, se fosse para pagar o valor normal. Então, com esse desconto, pode compensar. Então, você pode analisar essa possibilidade. O terceiro caso, se as suas dívidas estão correndo juros, você precisa comparar essas taxas. Por exemplo, se você está com dívidas no cartão de crédito ou no cheque especial, se entrou no limite da conta, então provavelmente essas taxas, esses juros da cartão de crédito e da conta, eles são muito maiores do que os juros do empréstimo. Quando eu falo em cartão de crédito e em conta bancária, é a conta da empresa. Não confunda com o seu cartão de crédito pessoal e com a sua conta pessoal. Então você pode analisar e nesse caso compensa você pagar um juro menor. Você vai substituir aquele juros altíssimo que você está pagando por um juro menor. Essa é uma possibilidade que vale a pena ser analisada. Agora o quarto ponto. Se falta dinheiro para pagar funcionários, para comprar mercadorias, para arcar com as despesas básicas e essenciais da sua empresa, então, infelizmente, o empréstimo vai ser um mal necessário. Mas tome muito cuidado. A partir de agora, você tem que redobrar a atenção com as finanças. Afinal de contas, você tem um compromisso a mais. Então, tenha muito cuidado. E o quinto ponto e último se você está pensando em pegar esse empréstimo, um empréstimo no nome da sua empresa para pagar dívidas pessoais, essa possibilidade está fora de cogitação. Não faça isso. Uma coisa é falar da sua empresa, outra coisa é falar da sua pessoa física. Então não misture essas duas pessoas. Então, eu queria agradecer, espero que essas dicas possam lhe ajudar a tomar uma decisão com mais segurança. Um abraço, obrigado a todos.